O que nos livra da vontade invertida é principalmente o exercício da ética e da virtude, né? Então nós vemos, por exemplo, no passado, a civilização greco-romana, principalmente o Império Romano, eles tiveram um enorme desenvolvimento por causa do fato de terem seguido muitos pensadores estoicos. Esse desenvolvimento foi tamanho que até mesmo no Renascimento, esse progresso, esse desenvolvimento se estendeu e espalhando-se pelas artes, pelo renascimento artístico. Quando o mundo deixou-se dominar pelo pensamento voluntarista, germânico e anglo-saxônico, então nós começamos a assistir a essa enorme decadência, porque agora os seres humanos fazem o que eles querem, eles seguem os desejos, até muitas vezes chamados dos desejos inconscientes, deixando-os totalmente em liberdade. E essa liberdade, esse livre-arbítrio, é o que nos leva à neurose, à psicose, às doenças psicossomáticas e à decadência social mesmo da civilização. Então, Kepp costuma dizer o seguinte, né, que o pensamento deve servir à vida e não a vida ao pensamento. E esses filósofos voluntaristas fizeram um grande desserviço. Na página 148, deste livro, A Libertação da Vontade, Kepp diz o seguinte: é fácil ver que os pensadores que deram ênfase ao aspecto ético foram os que exerceram maior influência social, ainda bem, no sentido positivo, mudando muitas vezes o destino da civilização, quando eles usaram o aspecto ético para o desenvolvimento da sociedade, como Confúcio, Lao Tse na China, Sakyamuni Buda no Oriente, e os gregos e romanos, Zenão de Cítion, Cícero, Sêneca, Marco Aurélio, e sem, claro, se falar nos profetas judaicos e o próprio Cristo. Então, a civilização, o ser humano tem que se voltar mais para esse tipo de filosofia, né? E não seguir como está seguindo tanto a filosofia mais recente do século XIX e do século XX, que busca então a total realização, a vazão de todos os desejos e vontades invertidas do ser humano. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a pessoa pensa que não realizando nada na vida, por exemplo, não realizar o bem, que isso é algo que a pessoa está livre, que não é uma decisão da pessoa. Veja uma sentença que eu escrevi. Não realizar o bem é uma decisão. Então, eu quero dizer o que com isso, né? Que é o indivíduo que se exime da vida, que se afasta de realizar o bem, é também uma decisão. Então, ele não pode dizer que ele não está, assim, não imune, né, desse mal que ele cometeu, né? Que é o indivíduo que não quer fazer o bem, é uma decisão que ele tomou. Então veja lá os sinais de entropia que vêm pela vontade. O indivíduo se torna pessimista, né? Tudo o que ele fala, tudo o que ele faz, ele coloca para baixo, né? Isso é um sinal de, vamos dizer, entropia e de atitude de botar para baixo. Então veja em segundo lugar, ele usa a palavra de baixo calão. Terceiro lugar, ele só vê destruição em toda parte. Então, o indivíduo que, em vez de ele conversar sobre algo bom, né, agradável, ele só fala em miséria, em desastre. Como a mídia atualmente, né? A mídia, se você espreme o jornal, parece que escorre sangue, né? Tanta barbaridade que a mídia está botando televisão, né? Mesma coisa. Você vê jornal, qualquer jornal de televisão, está sempre notícia de assassinato, guerra no Iraque, morte, matança. Então, essa atitude leva a humanidade para baixo. Então, eu estou dizendo que a pessoa que fica muito no não, na negação, na omissão, é uma pessoa assim muito negativa, uma pessoa assim muito contra o que é bom, né? Muito contra a realização do bem. Então vejam novamente no cartaz.
O indivíduo que só vê destruição em toda parte e evita qualquer palavra de ânimo. Os senhores notem isso, né? A pessoa pode ajudar o outro, animar um pouco, então ele coloca mais para baixo ainda o que o outro pensa, o que o outro fala. Isso é muito ruim porque leva a pessoa às doenças mais graves. Depois, veja em quinto lugar, o indivíduo que não acredita em nada, né? Agora é bom ver as perguntas, né, Cláudia? Isso. A única maneira de se livrar da vontade invertida é entrar numa ação boa, bela e verdadeira, quer dizer, baseada no afeto. Então eu vou mostrar um gráfico aqui no livro que o Dr. Kepp coloca aqui na página 83, né? Que se a pessoa age pelo amor, né? Ela vai ter uma ação de realização, os instintos vão funcionar bem, a inteligência, e ela vai se adaptar bem em qualquer situação. Mas se ela age pela vontade, ela entra na inação, porque o que é a vontade da pessoa? Não fazer nada, então parar, se aposentar, ficar na preguiça, então ela vai cair na inação. A vontade da pessoa é não ter freios no que ela sente, tudo, agredir se ela tiver com vontade. Então ela vai cair no descontrole, vai cair na ignorância, porque a vontade da pessoa é não saber os erros que ela faz, o que os outros têm de bom. E ela vai cair também na desadaptação, lógico, porque ela não vai conseguir se adaptar, né? Então, como se vê, é como o Dr. Kepp escreve aqui no livro: a vontade é a maior inimiga do homem.